El domingo que viene, si Dios quiere, volveremos a retomar el tema de la acepción de personas, que es... Hoy vamos a centrarnos en lo que el Señor ha puesto en el corazón de Maxwell, que es lo que nos toca hoy. Vamos a ver. Pues muchas gracias, Maxwell. Muchas gracias. Bendiciones, hermanos. Qué alegría estar aquí. ¿Cuánto tiempo? Y ahí con tema de trabajo y todo eso, los fines de semana tocaba también. Pero qué bueno estar aquí hoy por la mañana. Echaba de menos a todos los hermanos en la iglesia de Jesús. Hermanos, esa semana, pastor Andrés me preguntaba, ¿qué vas a predicar domingo? Y yo de verdad tenía ahí una duda. Él decía, Señor, ¿para dónde voy? ¿Cuál es la palabra que tienes para tu iglesia domingo? Y de verdad, ya hacía un mes y algo que estábamos ahí con esa palabra y todo eso. Y decíamos, llegando el día, y ¿qué voy a predicar, Señor? ¿Qué voy a predicar? Y por último, ya esta semana, Dios nos ha dado una palabra que se encuentra en Juan 19, versículo 30. Juan 19, versículo 30. Que dice así: después de probar el vino, Jesús dijo, todo está cumplido. Entonces inclinó la cabeza y entregó su espíritu. Después de probar el vino, Jesús dijo, todo está cumplido. Entonces inclinó la cabeza y entregó su espíritu. Todo está cumplido. Si podemos dar un tema a predicar de esta mañana, es esta. Todo está cumplido. Todo está cumplido. Cristo satisfizo la justicia de Dios al morir por todos para pagar por los pecados de los elegidos en Él. Esos pecados nunca, jamás podem ser castigados novamente. Esses pecados nunca podem ser castigados novamente, já que isto violaria a justiça de Deus. Os pecados só podem ser castigados uma vez, já seja por um substituto ou por uno mesmo. Esse viernes, uma das últimas palavras de Jesus em la cruz foi: todo está cumprido. Esta expressão é a tradução de uma sola palavra em grego, teleo, que tem uma derivação tetelestai. Não é uma palavra de ángel, não são línguas de ángeles, pero ha sido a palavra justa que Cristo ha dado em la cruz, tetelestai. Essa palavra contém lições importantes que descobriremos hoje por la manhã. Jesus ha dicho, todo está cumprido. Tetelestai. Em primeiro lugar, tetelestai foi a palavra utilizada para a realização de uma tarefa. Quando um padre lhe ordenava a seu filho que realizara uma tarefa e este la cumplia, se acercava a seu padre e dizia, tetelestai. Terminei o trabalho que me encomendaste. Está terminado. Está terminado o trabalho. Recordemos
lo que a Biblia dice, el Padre envió a su Hijo al mundo con el propósito de dar su vida por sus ovejas y salvar a su pueblo de sus pecados. Su pueblo de sus pecados. Juan 3:16 dice, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Romanos capítulo 3, versículo 22. Romanos 3, 22. Hasta el versículo 26. Dice, esa justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención de Cristo Jesús, que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su presencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De ese modo, Dios es justo, a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesucristo. Entonces, esta ha sido la tarea de Cristo, justificar-nos en la cruz de nuestros pecados. Esa ha sido la tarea de Jesucristo, justificación de nuestras vidas. Jesús vino al mundo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan capítulo 1, versículo 29. Juan Bautista vio a Jesús y dice, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que quita el pecado del mundo. No vino para juzgar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Vino a reconciliar-nos com Deus, como nosso substituto. Ocupou nosso lugar, pagou nossa deuda, cumpriu com as exigências da lei e satisfizo as exigências da justiça. Ele expiou nossos pecados e comprou para nós outros a redenção eterna. Quando Jesus estava na cruz, Deus arrojou sobre ele a iniquidade de todos nós outros. Ele foi hecho pecado por nós outros. Al Padre le agradou molerlo. Bebeu a copa de la ira que deveria cair sobre nós outros. Sofreu o golpe de la lei que nos iba a dar. Ele morreu nossa morte para que vivéramos sua vida. Romanos capítulo 5. Versículo 8 hasta el 11. Pero Deus demonstra su amor por nós outros em isto, em que quando todavia éramos pecadores, Cristo morreu por nós outros. Agora que hemos sido justificados por su sangre, com quanta mais razão, por meio dele, seremos salvos del castigo de Deus, porque se quando éramos inimigos de Deus, fuimos reconciliados com ele mediante a morte de su Hijo,
com quanta mais razão, havendo sido reconciliados, seremos salvados por sua vida. E não só isto, senão que também nos regocijamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pois graças a Ele já hemos recebido a reconciliação. Se há uma tarefa, que Cristo tinha que fazer, ha sido esta, a reconciliação com Deus. Estávamos perdidos por nossos caminhos, em tinieblas, em pecado. Pero Deus ha tenido um plano desde o princípio, de todas as coisas, antes de serem criadas, enviar seu Hijo. Há pessoas que dizem, Deus tem um plano B. Deus não tem plano. Deus determina. Deus tem decretos. Deus sabe todas as coisas. Deus não tem um plano A, um plano B. Bueno, eu vou fazer um plano A, e se isso não der certo, eu tenho um plano B. Não. Deus sabe todas as coisas. E antes que todas as coisas fossem criadas, Deus já tinha seu Hijo planeado para morrer na cruz por nós. Incluso Deus sabia que hoje estaríamos aqui por la manhã. O plano de Jesus ha sido reconciliação, reconciliar o homem com Deus, hacer a puente entre o homem e Deus. Versículo 17 do capítulo 5 diz: Pois se por la transgressão de um solo homem reinou a morte, com maior razão, os que recebem em abundância a graça e o dom de la justiça reinarão em vida por meio de um solo homem, Jesus Cristo. Só há um caminho, Jesus Cristo, aquele que é morto na cruz. Por meio de Ele há reconciliação. Ele ha dicho, tetelestai, ha cumprido plenamente sua missão. Por isso que antes de entregar seu Espírito gritou, tetelestai, a tarefa está hecha, terminada e completa. Padre, he realizado a tarefa que me has dado. Tetelestai. Agora há uma ponte entre tu e o homem. E o homem e ti. Padre, há uma ponte. Primeiro que aprendemos, a palavra tetelestai é a palavra para uma realização de uma tarefa que um padre ha ordenado a um hijo. Segunda coisa que aprendemos com essa palavra tetelestai em esta época de Jesus foi a palavra que se utilizou para saldar uma deuda. A palavra tetelestai também significa que a palavra se utilizava para saldar uma deuda. Quando uma pessoa comprava um ativo ou propriedade, pagava a deuda, se colocava um sello sobre o documento com a palavra tetelestai. Isso significa que a deuda se pagou e não havia nenhuma deuda pendente. Está pagado. Não deves nada mais. Mas por isso que Colossenses, o livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 13 e 14, diz: Antes de receber essa circuncisão, ustedes estavam mortos em seus pecados. Sin embargo, Deus nos deu vida em união com Cristo, al
perdonar-nos todos os pecados e anular a deuda que teníamos pendente por los requisitos da lei. Por isso que muita gente hoje tem uma certa confusão com o tema da lei. A lei apontava para me dizer que eu não estou preparado, apto para agradar a Deus com minhas atitudes. Disse, tu não podes, Maxwell. Tu eres incapaz de agradar a Deus com tu vida. A lei me apontava uma deuda que tinha com Deus. Tu não podes cumprir. Diz a Bíblia, e anular a deuda que teníamos pendente por os requisitos da lei. A lei dizia, tu tens que cumprir isso, isso e isso. Tu não podes, eres incapaz. Então eu tinha uma deuda com Deus. E que ha hecho Deus? Ele anulou a deuda que nos era adversa, clavándola em la cruz. Essa deuda tínhamos com Deus impagável. E Deus, por sua graça, diz a Bíblia, clavou essa deuda em la cruz, em Jesus. Por isso que Jesus gritou, tetelestai. Um seio, a deuda está pagada. A deuda está pagada. Não havia nenhuma deuda mais pendente. Nossa redenção foi realizada por Cristo completa e completamente. 1 Pedro capítulo 2. 1 Pedro 2. 24 e 25. Irmãos, quando entendemos pequenas palavras da Bíblia, como se abre o mar que Deus tem para nós outros. Como é claro as coisas. Como se abrem os olhos. Dice, versículo 24 e 25. Dice, Ele mesmo, em seu corpo, levou ao madeiro nossos pecados, para que morramos ao pecado e vivamos para a justiça. Por suas heridas, ustedes han sido sanados. Antes eram ustedes como ovejas desgarriadas, pero agora han vuelto al pastor que cuida de suas vidas. Ha sido em Jesus. Ha sido a atitude de Jesus plena, completa, que nós fomos comprados, sanados desta deuda. Ele pagou o preço total de nosso resgate. Ha comprado com su sangre a los que são de toda tribo, língua, pueblo e nação. Todos. De uma sola vez. Não nos redimiu com ouro e prata, sino com sua preciosa sangre. Nossa salvação não se logra por mérito humano. Quando o pastor André estava dizendo aqui, é justo isso. Uma congregação pequena que envia outros. Que hace sua tarefa. Não há logro em isso. O mérito é de Jesus. O mérito é solamente de Jesus. É por Ele, para Ele são todas as coisas. Todas as coisas é para Ele. Se estamos aqui hoje, é para Ele. Se amanhã nós estamos, é para Ele. Se não estamos,
Si morremos, es para Él. Es para Él. Son todas as coisas. Não há mérito, irmãos. Mérito humano. 1 Pedro, capítulo 1. Versículo 18 e 19 diz: como bem sabem ustedes, foram resgatados de la vida absurda que heredaram de seus antepassados. El preço de su resgate não se pagou com coisas perecederas, como ouro e plata, senão com a preciosa sangre de Cristo, como um cordeiro sem mancha e sem defeito. Fomos comprados por a sangre de Jesus. Por a sangre de Jesus. Não há mérito, irmãos, em nós outros. Tenho 10 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos de pastor, de crente. Não há méritos nenhum. Ha sido por sua obra. Ah, pastor, pero eu oro 5 horas ao dia, 8 horas ao dia. Mérito de Jesus. Não é mérito humano. Ha sido por sua sangre. Nem sequer contribuímos com nenhuma parte. Deus hizo tudo. Ele planeou, executou e aplicou a salvação a nós outros. A salvação é uma obra única e completa de Deus. Completa. Deus não salva alguém por la mitad. Ou és crente ou não és. Ou és salvo ou não és. Ou és cidadão do cielo ou não és. Ou és uma pessoa de Deus ou não és. Ou és de paz ou és de guerra. A salvação é completa. A regeneração. Não sabe. Isso é completa. Regeneração. Novo nascimento é completa. Pastor Andrés, é completa. É completa. Não há nada que agregar ou añadir à obra perfeita de Cristo, que Cristo realizou em la cruz por nós outros. Não há nada mais. Eu não tenho que añadir nada. O evangelho é sencillo, puro e simples para os simples. Para os simples. Ele, sendo o sacerdote perfeito, ofereceu um sacrifício perfeito para perfeccionarmos. Incluso não temos nenhuma deuda com a lei de Deus. Não temos nenhuma deuda com a lei de Deus e tampouco com a justiça de Deus. Já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não há condenação. Quando Cristo, algumas pessoas dizem, Cristo em la cruz morreu e perdeu a vida, ou que, sabes, derrotado. Não. Cristo, Jesus, vitorioso, gritou desde o alto da cruz, tetelestai. Estava assegurando que estávamos justificados e, por lo tanto, podemos ter paz com Deus em relação com o passado, acesso à la gracia em relação com o presente, a expectativa de vida hoje e a glória em relação ao futuro. Cristo em la cruz estava garantizando todos esses passos. Quando estava dizendo, tetelestai, mira, estou justificando-te hoje. Tu passado não importa mais.
Ahora tienes paz con Dios, tus pecados están perdonados. No importa que has hecho antes, ayer, una semana atrás, un mes, un año, una vida. No importa qué has pasado. Tetelestai. Estás justificado con el pasado. Tienes acceso a la gracia en el presente momento. A expectativa de vida que tienes hoy, Dios te da outra história a construir. E uma glória em relação ao futuro. Um futuro de glória nos espera. Espera a igreja de Jesus. Colossenses capítulo 1. Versículo 13 hasta el 20. Ele nos livrou del dominio de la oscuridad e nos trasladou al reino de su amado Hijo, em quem temos redenção e perdão de pecados. Só uma pessoa pode dizer-me isso: Jesus Cristo. Tus pecados estão perdonados. Versículo 15. Ele é a imagem de Deus invisível, el primogênito de toda a criação, porque por meio de Ele foram criadas todas as coisas. Não, Jesus ha nascido depois, com Maria, com José. Não. Jesus ha sido o verbo encarnado, pero Ele já existia antes da fundação do mundo. E todas as coisas foram criadas por meio de Ele, para Ele. É isso que a Bíblia diz. Porque por meio de Ele foram criadas todas as coisas, em el cielo e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, poderes, principados ou autoridades. Todos han sido criados por meio de Ele e para Ele. Ele é anterior a todas as coisas. E por meio de Ele formam um todo coerente. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito de la ressurreição, para ser em tudo o primeiro, porque Deus lhe agradou habitar em ele com toda a sua plenitude. Algumas pessoas dizem, não, Jesus é 50% homem e 50% Deus. Não. Isso é uma mentira. A Bíblia diz que toda a plenitude de Deus, tal e como é, estava em Cristo. 100%. 100% em Cristo. Diz a Bíblia. Porque Deus lhe agradou habitar em ele com toda a sua plenitude. E por meio de ele, reconciliar consigo todas as coisas. Tanto as que estão na terra, como as que estão no cielo. Haciendo la paz mediante la sangre que derramou en la cruz. Tetelestai. Jesus estava saldando uma deuda, pagando uma deuda na cruz. Tudo está cumprido. Tudo está cumprido. E por último, essa palavra, tudo está cumprido, tetelestai, era a palavra que se utilizava para possessão legítima e de efeito de uma propriedade. Propriedade. Tetelestai. Era a palavra que se utilizava para a possessão legítima e de facto de uma propriedade. Quando um particular comprava uma propriedade e fazia o pago em sua totalidade, recebia uma escritura, registrava com o sello tetelestai. Isso significa que agora a pessoa estava de possessão da propriedade. Me pertence. Está pagado. Pertence a mim. 1 Pedro, capítulo 2.
capítulo 2, versículo 9 y 10. Dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que luz llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Propriedad de Dios. Tetelestai significa que agora a pessoa estava de possessão da propriedade, de jure, de facto, para desfrutar plenamente dessa propriedade. Quando Cristo clamou em voz alta, na cruz, Tetelestai, estava dizendo que todos os que creem em Ele podem desfrutar plenamente da vida eterna. Garantizando isso. Agora temos a obra registrada, garantizada del cielo. Somos cidadãos del cielo. Somos hijos de Deus, herederos de Deus e coherdeiros com Cristo. El cielo, hermanos, não é uma promessa vacía, sino uma herança segura. Uma herança segura. Juan capítulo 14. Juan 14, versículo de 1 hasta el 3. 3. Dice, no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes, voy a preparar un lugar. Y si me voy, y si lo preparo, vendré para levármelos comigo. Assim ustedes estarán donde yo esté. Quem ha dicho isso? Jesus. Quem prometeu? Jesus. Hermanos, el cielo es una herencia segura. Ele ha prometido. Esse mesmo livro de Juan, capítulo 10, versículo 28 hasta el 30, dice, mis ovejas, 28, les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de mi mano. Mi Padre que me las ha dado es más grande que todos. Y de la mano de mi Padre nadie las puede arrebatar. El Padre y yo somos uno. Quando entendemos isso, irmãos, não necessitamos viver como mendigos na terra. Já que temos uma herança imaculada e inmarcessível no céu. Jesus ha dicho, tetelestai, tetelestai, tetelestai. Está cumprida a tarefa, a deuda está paga, e agora vosotros sois minha propriedade. E na cruz Jesus ha dito isso. Tudo está cumprido. Tudo está cumprido. A tarefa está cumprida, a deuda está pagada, e agora vosotros sois minha propriedade. Amém, irmãos? Tudo está cumprido. Deus te bendiga.